Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer o cálculo de simples com vocês, continuando o vídeo anterior que está aqui no card. Então, assim, nós fizemos o cálculo do contribuinte, prestador de serviço, um cálculo simples, básico, de como que ele tem que emitir a nota e o que que o tomador tem que fazer com essa nota. Ok, aí eu tinha comentado que faria, então, aqui o cálculo do mês de maio, o cálculo do simples dele. Ok, então a ideia é assim, ó. No dia 31 de maio, ele passou os arquivos para a gente fazer a apuração, certo? Certo. Deu 25 mil. E como que eu vou calcular o simples dele? Do mesmo jeito que a gente fez no vídeo anterior. Só que aqui eu não tinha colocado os 12 meses, não considerando maio. Porque se eu vou calcular maio, eu tenho que considerar o RBT 12. Então, 12 meses antes de maio. Então, eu vou acrescentar agora para a gente fazer o cálculo e espero que fique claro. Então, vamos lá. Aí, então, eu vou fazer assim: eu vou colocar um valor qualquer aqui. Ok. Então, assim, como que é meu RBT 12? 25 mil de maio, né? Eu vou deletar agora, só para ver se ele tá somando certinho. Não, vou fazer ele somar, então. Isso, ó. Então, esse é o meu RBT 12. Então, em 31 de maio, ele me passou 25 mil. Então, deixa eu colar valor aqui pra gente, opa, pra gente não perder esse valor, por causa da fórmula. Ok, então tá. Isso. Ó, o meu cliente me passou em 25 de maio o faturamento de 25 mil reais dele. E aí, eu vou fazer então o cálculo do das de maio. Deixa eu grifar aqui. Então, nós vamos calcular maio. No vídeo anterior, a gente já entendeu que a gente tem que calcular sempre para passar para ele no dia 1º qual que é a alíquota do simples que ele vai emitir na nota fiscal. Tudo bem, aqui é o cálculo do simples dele mesmo. Então, no dia 31 de maio, ele me passou 25 mil reais. Eu tenho de RBT 12, 349,700. Ok, então, diante disso, eu vou calcular maio. Ok, 349 eu tô na segunda faixa, até 360. Então, vamos calcular o imposto de maio. Então, o que que eu vou fazer primeiramente? Vou achar a alíquota efetiva, porque aqui eu tenho a alíquota nominal. Então, tá, como que é a alíquota efetiva? É RBT 12, que são os últimos 12 meses. Como eu tô calculando maio, é de abril para trás, 12 meses para trás. Então, tá, vezes o 13. Ah, eu tô fazendo a segunda faixa que ele tá. Então, eu vou colocar 11,2. Ok. Aí, ele tem a dedução de 9.360. Ok. E divide por, pela, pelo RBT 12. Vou fazer na calculadora para a gente confirmar e assim ratificar o cálculo. Ó, 349.700 é o RBT 12, o faturamento dos últimos 12 meses. Ok. Aí eu faço vezes a alíquota. Se eu tenho 349 e eu estou na segunda faixa, eu vou fazer 11,20%. Ok. Aí eu tenho uma dedução que aqui na tabela tem a dedução de 9.360. Então, eu abato 9.360. Ok. Agora, a fórmula me diz para eu dividir pelo RBT 12. Então, vamos dividir por 349.700. Aí eu vou multiplicar por 100 para facilitar. Então, eu tenho uma alíquota efetiva de 8,52. Certo? Certo. Então, vamos pensar aqui que esse prestador de serviço prestou serviço na atividade 14,01, que não é retida. Então, quanto que ele vai pagar de imposto sobre esse valor? Ele vai pagar isso daqui, que ficou isso. Então, ele vai pagar 2,130. Então, ele prestou um serviço no 14,01, não teve retenção,
Então, ele vai pagar 2.130 de 25 mil que ele faturou. Esse 25 mil é multiplicado pela alíquota efetiva que eu cheguei com esse cálculo, calculando os últimos 12 meses de faturamento dele, entendendo que ele teve faturamento dos últimos 12 meses. Quando não tem, quando a empresa abriu nova, é um outro cálculo que a gente faz em um outro momento. Beleza. Agora eu vou entender que ele prestou serviço de vigilância. E serviço de vigilância é retido. Então, quando ele prestou o serviço em maio, ele emitiu todas as notas com retenção e colocou a alíquota. Quanto que ele colocou de alíquota? Como ele está na segunda faixa, vamos lá na Lei 123 ver quanto que é a segunda faixa. 32%. Então, de ISS, ele colocou lá na nota que a gente já tinha passado para ele, a alíquota de 2,72. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Então, isso vezes 32%. 2,72, 3, né? Essa é a alíquota que ele discriminou lá na nota que ele já emitiu em maio. Ok. Então, se ele já colocou como retido, o tomador dele já foi lá na prefeitura, escriturou, gerou a guia e recolheu. Então, o tomador dele já recolheu para ele esse valor vezes esse daqui. 681. Se o tomador já recolheu 681, ele paga no DAS dele só a diferença, porque o tomador recolheu 681, ele vai pagar só 1.448. Mas lembrando que o tomador recolheu os 681, mas pagou para ele um valor menor, abatendo esses 681. Ok, deu 1.448. Vamos tirar a prova real? Opa, deixa eu só confirmar se aqui tá certo. Tá certo. Então, quanto que ele tem que pagar no DAS dele na hora que a gente for gerar? A gente vai colocar lá que foi retido, então a alíquota dele é 8,52. A alíquota de ISS é 2,72. A gente vai abater de 8,52, 2,72. Então, ele vai pagar 5,79. Aqui a gente vai fazer esse vezes esse para tirar a prova real, 1.448,98. Então, quando a gente vai lá no PGDAS, a gente informa que esse imposto foi retido e não paga ele. Então, tem que estar tudo de acordo. A nota fiscal com a alíquota correta, para você poder utilizar ali no PGDAS esse abatimento de ISS. Então, na verdade, você está pagando o 230. Só que tem que ser dessa forma que é recolhido. O tomador pagando, abatendo do seu recebimento. Então, você recebe um valor menor. Mas no final, se você somar, vai fechar todos os valores. Você vai receber os 25 mil e vai pagar 230. Só que vai pagar 230, assim, modo de dizer, né? É a sua carga mesmo de tributos. Mas no PGDAS você paga 1.448. Certo? Se tiver dúvida, me mande um comentário que eu explico de uma outra forma. Tudo bem? Obrigada!